Olá, estamos dando início a mais um Pesquisa em Pauta. Meu nome é José Alexandre Diniz. Eu sou professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação e diretor do Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp. Hoje nós vamos tratar do assunto chamado transistor 3D, o transistor tridimensional. Tenho aqui como meus convidados e alunos o Lucas Peterson Barbosa Lima, que é aluno de doutorado da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, e o Marcos Vinícius Puniga dos Santos, que fez o seu mestrado também em transistor 3D e atualmente está iniciando o doutorado comigo lá na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. E os trabalhos são desenvolvidos no Centro de Componentes Semicondutores, usando as facilidades de nanofabricação dos dispositivos. Lucas, por favor, inicia dizendo o que você fez de inovação na área de transistores 3D. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar do programa. A pesquisa que nós desenvolvemos em conjunto com um grupo, eu, Marcos, a Juliana, o Marcos Vinícius Puidinger dos Santos, que está aqui do meu lado, a Juliana Miyoshi, que é aluna de doutorado também do professor Diniz, em conjunto com o grupo da USP, coordenada pelo professor João Antônio Martino, e da FEI, coordenado pelo professor Marcelo Pavanello, desenvolvemos o primeiro transistor tridimensional do Brasil, feito no Brasil. A descoberta desse transistor não foi feita aqui no Brasil, foi feita anos atrás por pesquisadores europeus, e a empresa Intel anunciou comercialmente em 2011 que eles iam adotar esses transistores 3D nos chips convencionais que tem hoje em dia nos computadores. E aqui no Brasil, nós conseguimos ser o primeiro grupo no país a desenvolver tais transistores em dimensões nanométricas. Quais são as dimensões que você fez os primeiros transistores? As dimensões, vamos voltar um pouquinho, as dimensões anteriores dos transistores convencionais eram da ordem de, na década de 80, de microns, e da década de 90 também de microns, né? Seriam 10 a menos 6 metros, seriam dimensões razoavelmente grandes comparadas com as de hoje em dia. Nós conseguimos fazer transistor com uma dimensão de 100 nanômetros. Nanômetro é 1 bilionésimo de metro, e é da ordem de 100 vezes menor, ou 10 a 100 vezes menor do que um transistor da década de 80 e de 90. É realmente um grande avanço para a tecnologia no país. E o Marcos contribuiu com o que nesse trabalho, Marcos? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de participar do programa e divulgar a nossa pesquisa. O aperfeiçoamento que eu fiz, né, foi em relação às dimensões, a redução das dimensões do transistor inicialmente feito pelo Lucas, e foi isso que eu fiz utilizando algumas instalações, explorando alguns equipamentos do Centro de Componentes Semicondutores. Então, nós reduzimos aí de algumas centenas de nanômetros, 100 nanômetros, a dimensão dos nanofios, para da ordem de 35 nanômetros. Esse foi o avanço que nós fizemos. Vale a pena salientar ao ouvinte que o que é um transistor 3D. Um transistor convencional, o fluxo de corrente elétrica entre um terminal e outro era feito por um plano. E conforme o Lucas já tratou, as dimensões dos transistores têm se reduzido cada vez mais. E num processador, como eles já disseram, quem coordena a comunicação, a emissão da comunicação, são os transistores que ficam chaveando, ligando e desligando, são chaves que ligam e desligam, e são bilhões de transistores dentro de um processador. Então, para se colocar bilhões de transistores dentro do processador, exigiu-se que as dimensões fossem chegar da ordem de nanômetros, e hoje nós podemos chegar até na ordem de dimensão atômica. Então, o que a pesquisa desses dois alunos que eles estão fazendo é acompanhar, tentar obter essa tecnologia no país. E, atualmente, tanto a Intel quanto as outras indústrias de microeletrônica
verificaram que não adianta só ter o fluxo de corrente no plano do transistor, e sim também tem que escavar ou definir a parte lateral do transistor, das duas paredes laterais do transistor, para também ter fluxo de corrente. Então, são 3 caminhos de passagem de corrente entre os terminais, o que faz com que um dispositivo tenha 3 caminhos para passar a corrente elétrica, o que aumenta muito a capacidade de cada transistor, né? E aí, Marcos, só conta para a gente a quantidade de nanofios, né? Porque se você fez dimensões nanométricas, né? Você fez vários transistores, vários nanofios de silício, né? que é o material básico para a construção dos transistores. Esses nanofios de silício que têm uma forma, assim, vamos dizer, de um paralelepípedo, com altura, largura e comprimento, só que na faixa de nanômetros. Quantos nanofios você conseguiu fazer nesses transistores que você construiu aí? As dimensões básicas deles, por favor. Tá, as dimensões de nanofios são largura aproximadamente 35 a 50 nanômetros, o comprimento um micron, né, que é 1/1000º de metro, e a altura dele de aproximadamente 15 nanômetros, 15 bilionésimos de metro. Isso para um nanofio, esse paralelepípedo que a gente está falando, que é um nanofio. Nós, em uma fornada, né, em uma leva de transistores, nós conseguimos fazer até 1.300 aproximadamente nanofios em paralelo, por dispositivo. Um do lado do outro. Isso, um do lado do outro. É como se fossem resistências em paralelo. Quando a gente associa resistências em paralelo, a gente reduz a resistência equivalente. Quer dizer, o dispositivo ele passa a operar com corrente maior, né, e dilui a corrente individual para cada nanofio. Entendi. E o Lucas, que base que você deu, Lucas, para ajudar no grupo, para que o Marcos conseguisse desenvolver, já que o Marcos diminuiu a dimensão dos dispositivos, que base que você deu para... Tá. Talvez seja melhor a gente usar um exemplo prático para o espectador do que é essas dimensões que a gente está falando. Por exemplo, um fio de cabelo normal tem da ordem de 100 microns de diâmetro. Então, comparado com os nossos transistores, a gente conseguiria colocar o quê? 1000 transistores lá dentro de um fio de cabelo, ou até um pouco mais. Então, são dimensões bem reduzidas que a gente está conversando e tratando aqui. Eu utilizei um equipamento do laboratório do CCS, aqui na Unicamp, que é o Focus Ion Beam, que é um feixe de íons focalizado. Eu utilizei para escavar essas dimensões mínimas no transistor, no silício. Então, com isso, eu consegui diminuir a dimensão de coisa de microns, de 1 micra, para 100 nano. Então, você fez nanofios usando o feixe de íons para escavar o silício. Para escavar e definir esses nanofios. Isso, exatamente. E com isso, a gente conseguiu chegar nessa dimensão de 100 nanômetros e fizemos o primeiro transistor tridimensional do país. Aí, complementando o trabalho, tem um outro equipamento bastante utilizado no laboratório, que é o litografia por feixe de elétrons, que o Marcos utilizou e começou a desenvolver tecnologias de tamanho menor. Ele pegou esse processo que nós tínhamos bem definido, bem determinado, a gente desenvolveu junto. Ele continuou, só que ao invés de usar o feixe de íons para escavar o silício, ele fez a definição pela litografia, usando feixe de elétrons, e a gente conseguiu uma dimensão menor, de 35 nano. Então você, com o feixe de elétrons, Marcos, você conseguiu definir menores dimensões, é isso? Sim, com o feixe de elétrons a gente sensibilizou uma resina e então usou de máscara para então a corrosão seca, né, assistida por plasma, definir esses nanofios com redução, com dimensões reduzidas. Só para salientar aos espectadores, você transfere esse padrão, né, através de um polímero, né? Então você coloca um polímero sobre a lâmina, aí passa o feixe de elétrons, o feixe de elétrons sensibiliza aquele polímero na região onde você vai retirar, você faz uma revelação, como se fosse bater uma fotografia, transferir uma imagem para um papel fotográfico, no nosso caso o papel fotográfico é o silício,
E posteriormente, depois de definido lá o padrão na faixa de nanômetro, aí a gente faz a corrosão ou a retirada do material, ou por processo por plasma, ou que nem o Lucas fez com o processo de feixe de íons focalizado. A diferença é que o FIB ele funciona como uma fresa em escala nanométrica e, de fato, ele corrói o material diretamente, sem necessidade de um outro equipamento que tem a plasma, a corrosão para definir as dimensões. Uma outra diferença entre os dois equipamentos é que enquanto o feixe de íons eu faço um transistor a cada vez, cerca de em 3 horas eu faria uns 10 transistores, faria 10 processos desses. No E-line, no feixe de elétrons, litografia de feixe de elétrons, em 6 horas eu faria transistores, sei lá, 100 transistores em 6 horas no mesmo tempo. Então é uma produção em massa muito maior comparada com o de feixe de íons focalizado. O custo estimado, de fato, de um transistor é da ordem de 10 vezes menor, fabricado por litografia por feixe de elétrons, por questão de facilidade, agilidade de produção, em relação ao FIB. Então, dessa forma, com as facilidades que a Unicamp tem aqui no laboratório, no Centro de Componentes Semicondutores, a gente hoje já consegue fazer obter essa tecnologia aqui no país de nanotecnologia. Uma coisa que eu queria frisar para vocês, só tem essa vantagem, o transistor 3D, de só reduzir e aumentar a capacidade de corrente, ou qual outra vantagem que esse transistor tem? Porque dizem que o consumo de bateria desses processadores que tiverem esses transistores 3D vai reduzir, assim, 3 ordens de grandeza menor, ou seja, você vai poder ter um laptop funcionando por 9 horas, 10 horas sem carregar a bateria. Qual que seria essa vantagem que a Intel fala tanto no próximo processador delas aí? Existem algumas vantagens do transistor tridimensional em relação ao planar convencional. Vamos dizer o seguinte, do transistor da década de 90 e 80, que seriam os transistores planares, e dos anos 2000 para frente, vamos falar assim, de 2010 para frente, que são os tridimensionais comercialmente feitos, né? Seria o desempenho do próprio transistor, ele não vai ter um grande aumento na frequência de operação, ou seja, o seu computador não vai ficar mais rápido por conta da utilização da tecnologia tridimensional, mas o controle de corrente que passa no transistor aumenta, ou seja, você tem menos fuga no seu transistor, com isso você pode dar uma vida útil à bateria um pouquinho maior. Entendi. Então, conforme você tem as 3 dimensões, onde se passa a corrente pelos 3 planos, esses 2 laterais e o de cima, esse controle permite atualmente tanto passar mais corrente, né, quanto também desligar o transistor mesmo, né? Isso. Porque o transistor de hoje, o transistor que só tem um plano, o que acontece? Ele desliga perfeitamente? Né? É como se fosse fazer uma analogia com uma mangueira de água e um registro. É como se o transistor ele fosse essa mangueira passando água e o registro você tenta fechar. Se você não fecha bem o registro, você sempre vai ter um vazamento. E usando a tecnologia tridimensional, esse vazamento é muito menor. Então a gente consegue fechar melhor o registro, de fato. E o consumo de potência pela bateria, né, pelo circuito, é muito menor. E nesse caso, a bateria dura mais, né? Dura mais porque não há fuga. Isso. A fuga é reduzida, aliás. E o avanço da tecnologia, vamos dizer assim, dos transistores foi muito grande nas últimas 2 décadas. E, infelizmente, o avanço nas baterias não acompanhou esse avanço todo. Seria o equivalente a, hoje em dia, ter bateria para um celular que só carregava a cada 1 semana e meia. Infelizmente, isso ainda não acontece, mas no futuro é possível. E em relação ao futuro da pesquisa de vocês, o que chama a atenção, do que vocês querem chegar, quais são os objetivos, os próximos passos? Bom, eu
a gente fez o primeiro protótipo do transistor tridimensional no país. Isso já foi um grande avanço no sentido tecnológico para o Brasil. Aí depois a ideia foi reduzir as dimensões, como a gente conseguiu reduzir para 35 nano. Isso, e produzir mais em massa. E cada vez mais. Mas a ideia, o geral, né, o cerne da nossa questão é chegar em dimensões da ordem de 10 nano, que é a próxima geração que a gente acredita que será possível chegar comercialmente. A Intel anunciou que até 2016 eles vão chegar comercialmente com transistores da ordem de 10 nano. Então, a nossa ideia é continuar evoluindo, ou seja, reduzindo as dimensões dos transistores, fazendo mais transistores numa menor área e aumentar a capacidade de processamento de cada um deles. Então, além disso, explorar novos materiais também, novos tipos de nanofios, só que de materiais intermetálicos, arseneto de galho, compostos 3,5. Que são materiais que têm a condução do elétron mais rápido do que a mobilidade do, eletrônica é maior. Isso implicaria poder operar em mais altas frequências o dispositivo, para algumas aplicações específicas, em telecomunicações, por exemplo. Então a ideia é tentar chegar a 10 nanômetros, que eu entendo é o limite das nossas máquinas também, né? É o limite das nossas máquinas também. E uma outra tendência, vale ressaltar que esses tipos de equipamentos que a gente tem aqui no Unicamp, eles são feitos para trabalhar a construção de protótipos. Eles não conseguem competir com o que a Intel tem na hora que ela fabrica um processador que fabrica bilhões de transistores. Nenhum dos dois equipamentos que nós estamos citando aqui consegue trabalhar com bilhões de transistores. Então, a gente, com esses equipamentos, a gente consegue construir protótipos e, como é a função da academia, da universidade, entender os efeitos desses transistores para que o Brasil obtenha essa tecnologia que se tem lá fora. Quer dizer, alguém no país tem que saber fazer esse tipo de componente. Daí a importância desses dois rapazes aqui, presentes, né, na pesquisa em pauta, para detalhar toda essa parte dessa fabricação. Queria salientar que os equipamentos, os sistemas, eles foram comprados por projetos temáticos da Fundação de Amparo à Pesquisa, da FAPESP, tanto o sistema de feixe de íons, que é um projeto coordenado pelo professor Jacobo Suarte, tanto o sistema de litografia por feixe de elétrons, que foi um projeto coordenado pelo professor Newton Cesário Fratex. O professor Jacobos é da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação e o professor Newton é do Instituto de Física Guilherme Battaglia, ambos da Unicamp. E as próximas etapas desses dois meninos é tentar reduzir a resolução, a definição, o tamanho desses transistores e trabalhar com os materiais. E tanto que o Lucas não falou, mas ele por causa do trabalho dele, tanto da fabricação dos dispositivos e dos materiais que ele trabalha, ele conseguiu ir com a Bolsa Ciências Sem Fronteira para a Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e trabalhou junto no Instituto IMEC, também da Bélgica. Como que é o IMEC, o Lucas? Só para finalizar a nossa entrevista. O IMEC é um laboratório que, na minha opinião, seria o ideal que ocorresse aqui no Brasil. É um laboratório que ele é tanto parte da universidade quanto parte da indústria. Ou seja, ele fica no meio entre os interesses da universidade e os interesses da indústria. Então, os projetos que lá são desenvolvidos têm financiamento parte do governo e parte da indústria. Isso, para mim, é uma visão ideal de um laboratório, porque há tanto incentivo para fazer pesquisa aplicada a vamos falar assim, a um chip comercial, como também existem pesquisas para desenvolver o processo que nem sempre pode virar comercialmente agora, em 5 anos, mas que seja daqui 10 anos esse conceito possa ser aplicado num produto comercial. Então, é uma ideia
muito bacana, muito boa, na minha humilde opinião, de um laboratório tem que trabalhar dessa forma, com a academia e a indústria ao mesmo tempo. E os equipamentos que eles lá têm instalados são de altíssima geração, são os melhores equipamentos que se tem na atualidade, e tanto empresas como Intel, Samsung, a Sony, Panasonic, todas essas empresas grandes investem e desenvolvem os seus protótipos lá antes de lançar comercialmente. Então, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá agora, daqui 5 ou 7 anos, estarão na sua casa, no seu computador. E baseado nisso, nesse conhecimento que você tem, o Brasil, de alguma forma, está caminhando para essa área. Porque o governo federal tem aqueles Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e o Instituto Nacional de Tecnologia, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, chamado NAMITEC, que é da área de nanofabricação, ele também tem ajudado a investir no CCS, no Centro de Componentes Semicondutores, e por causa dos trabalhos do Lucas e do Marcos, o Centro de Componentes Semicondutores entrou num outro projeto do governo federal, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o projeto Cisnano, que é o projeto que congrega vários laboratórios que trabalham em nanotecnologia no país. Bem, para encerrar, gostaria de agradecer a presença dos dois, pela importância que vocês estão dando na área de nanotecnologia no país, e por causa do trabalho de vocês, hoje a Unicamp consegue ter capacidade de manter essa área de nanotecnologia com esses novos projetos, que nem os INCTs e que nem o Cisnano que eu acabei de citar. Agradecendo e finalizando o programa, muito obrigado, até a próxima.